Boa noite, maravilhosas! Dando início à nossa live de hoje com o tema Autoconhecimento é Liberdade. E vamos ter uma convidada super especial, a Patrícia, que trabalha com autoconhecimento, que é terapeuta holística, é coach, faz um lindo trabalho com mulheres e vai estar aqui abrilhantando a nossa noite, trazendo um pouquinho sobre esse tema que é tão fundamental e importante. A gente escuta muito falar, mas o autoconhecimento nunca é demais, né? É uma jornada sem fim e cada vez que a gente vai se descobrindo, cada vez que a gente vai nos conhecendo, a gente vai se aprofundando, a gente vai percebendo o quanto é importante se conhecer, né? Porque através do autoconhecimento a gente consegue ter o controle da própria vida, a gente consegue ter uma vida mais feliz, a gente consegue viver conforme o nosso propósito, os nossos valores e tudo vai ficando muito mais leve, né? Nossa convidada especial já está aqui para falar desse tema hoje, de super importância. Autoconhecimento é liberdade. Você que está chegando, vai colocando aí os aviãozinhos para convidar mais convidadas para estar aqui com a gente nessa noite maravilhosa. Nossa convidada já está entrando para falar sobre esse tema hoje, autoconhecimento. Olá! Boa noite! Tá se Tudo ajeitando. ótimo! Ajeitar Tudo aqui bom? agora, ficou melhor. Aqui Tudo ótimo, e você? Tão bom quando você está comigo, sabia? É uma energia tão gostosa, eu adoro ter você aqui. é bom demais, né? Um presente nosso encontro. Ai, sempre. Enche meu coração todas as vezes que nós vamos nos encontrar. E breve, quem sabe, pessoalmente, né? É um momento assim que agora não é possível, mas quem sabe numa próxima oportunidade aí a gente pode se encontrar, né? É um carinho tão grande que a gente criou que vale a pena o Uma encontro. expectativa, né? A gente fica contando mesmo assim o tempo, né? Para que tudo isso passe e que a gente possa dar aquele abraço de verdade, né? Cheio Ah, é de muita verdade. gratidão, uma pessoa incrível que você é. Parabéns pelas suas lives, parabéns pela sua entrega, tenho te Ah, obrigada. acompanhado. E é inspirador. Eu estava aqui justo assistindo de novo o teu vídeo que você fez, né, sobre autoconhecimento um dia desses. Eu achei fantástico também. E assim, eu tenho feito, sabe, à medida que eu faço as lives, né, dá sempre um friozinho na barriga, né, mesmo fazendo várias, né, todo começo, né, o coração acelera, você cria uma expectativa, assim, de dar o seu melhor, né, e através até mesmo da fala aqui que a gente tem, eu tenho aproveitado essas falas mais rápidas para trazer a mensagem mesmo, porque muitas pessoas, assim, ou por falta de tempo mesmo, ou por questão de prioridade, acaba não assistindo até as reprises. E eu adoro assistir as reprises das pessoas que eu me conecto também, porque são tantas coisas que trazem para nós, né, de conhecimento, às vezes até de cura mesmo, sabe, pela jornada da outra. Então, esses momentos que eu pego da live é para as pessoas despertarem o interesse mesmo de ouvir aquela mensagem com mais carinho, com mais tempo, de priorizar mesmo, né? Porque às vezes são conhecimentos tão valiosos de forma gratuita que a gente perde, né? Por não priorizar, que eu acho uma pena, assim, né? As pessoas não terem esse momento mesmo de assistir. E eu tenho feito isso, assim, tem dado certo, porque cria o interesse e o desperta ali a vontade de assistir o vídeo completo, né? Não, com certeza. E esse tema que você trouxe, né, autoconhecimento, mexe muito com a gente. Assim, passa um monte de coisas pela minha cabeça, né, quando a gente fala de autoconhecimento. E aí, me apresentando um pouco, falando de quem sou eu, para as pessoas saberem, né? Bom, eu sou a Patrícia, sou mãe da Melissa Maria, de 3 anos e meio, moro em São Paulo. E também fui uma mãe que passei pela transição de carreira, também escolhi ser mãe 100% por inteiro. E depois eu acabei me descobrindo e me tornei o que eu já era, mas eu me permiti viver.
o que eu sempre quis ser, que é terapeuta, né? E então para mim foram duas realizações, de ser mãe e hoje fazer o que eu amo. Aí entrando um pouco, né, no tema como que o autoconhecimento chegou até a mim. Em 2015, foi o meu primeiro despertar, digamos, né? Eu tive um relacionamento muito abusivo, muito difícil, assim. E naquele momento eu percebi que se eu não cuidasse de mim, se eu não olhasse para mim, ninguém iria me salvar daquela situação. Porque era uma escolha minha. E nem sempre essas escolhas são fáceis. E ninguém pode fazer isso por você. E o autoconhecimento é exatamente isso. É uma escolha sua, é um compromisso que você assume com você e é uma questão assim de coragem, sabe? Do quanto você é capaz de fazer por você mesmo. E quando a gente se torna terapeuta, a gente percebe que a gente está sempre, né, naquela vibe de se dar para o outro, né? Cuidar do outro, né? É a primeira coisa, né? Você perguntar, pensar, porque eu queria ajudar os outros, queria cuidar dos outros. E aí você percebe, quando você está nesse caminho também, né, de se tornar terapeuta, que se você não se cuidar primeiro, não adianta. E o cuidar de si mesmo é a gente saber colocar limites. Até onde eu consigo ir e até onde é a minha responsabilidade cuidar do outro. Então é muito importante a gente aprender quando é o momento de a gente deixar o outro caminhar sozinho. E aí a gente volta lá para a maternidade, né, Dai? Que é exatamente isso. Quando a gente é mãe, se torna mãe, e a gente está com os nossos filhos, eles aprendem a engatinhar, a andar, a gente está ali, né? Como um apoio, mas eles aprendem por si só. Então, assim, então muitos aprendizados, muita coisa boa para compartilhar aqui hoje com vocês. E é isso, é um pouquinho assim da minha história para a gente começar. E é tão interessante assim quando você, ouvindo a sua fala, né? A gente pode falar mil vezes sobre esse tema e todas as vezes eu me emociono mesmo, assim, eu sinto meu coração pulsar de uma forma diferente, porque a gente que está nesse caminho já, né, de autoconhecimento, de estudos, de troca, a gente consegue ter uma visão até um pouco mais ampla, né, do quanto é importante, do quanto a nossa vida muda, né, depois que a gente se permite esse momento, esse processo de se autoconhecer. Porque muitas das pessoas, né, vivem muito no modo automático, achando que se conhece. E aí acaba não, acaba, né, deixando a vida levar. E aí, quando a gente entra nesse processo, né, de se autoconhecer, que o meu também começou há 3 anos atrás, né, num momento de muita dor, assim, em relação à questão profissional, separação, minha mãe, né, que veio a falecer. E aí, nessa hora, você se vê num momento de muito desespero. E aí, nessa hora, você para, reflete ali, né, e se olha com mais calma, com mais carinho, sem tanta agitação, né? E aí você começa a olhar quem eu sou, porque você começa a perceber que você é uma desconhecida para você mesma, que você vive com uma pessoa que você não conhece, e essa pessoa é você, né? A gente fica tanto numa busca de conhecer o outro, de agradar o outro, de se doar para o outro, de fazer, querer que o outro mude, e a gente esquece do principal, né, Paty? Que somos nós, né? Nós temos que ser autorresponsáveis pelas nossas mudanças, nós temos que ser responsáveis pela nossa vida. E para que a gente consiga entrar nesse processo, né, a gente precisa se conhecer. E às vezes é bem desafiador esse processo de se conhecer, né? Porque você até se assusta, né? Nossa, essa pessoa era eu mesma. Como assim, né? Que estava aí, eu não conhecia, eu não sabia. E aí você começa a perceber comportamentos que você tem que não condizem com quem você de fato é. Porque muitas das vezes a gente deixa de viver a nossa essência, né? A nossa verdade para agradar ou para se encaixar em alguma situação. E ao longo da vida isso vai se perdendo se a gente não fizer essa pausa de se olhar com esse carinho, né? E de se permitir mesmo nesse processo de autoconhecimento. É um processo lento, né? É devagar,
dói algumas vezes, né? Algumas vezes você se vê perdida, dá vontade de recuar, mas é preciso ter esse ato de coragem, como você falou, e principalmente de amor, né, Pati? De amor a nós, né? Porque nessa hora, esse processo, mesmo doendo, ele vem a somar e acrescentar muito na nossa vida com mais significado, assim. Você passa a viver de uma forma muito mais plena, né? Muito mais verdadeira consigo mesma e não aceitar qualquer coisa a mais, né? Porque daí você sabe o que você quer de fato, né? E assim, dentro desse processo que você também passou, assim, quais os ganhos assim que você percebeu que você teve nessa sua jornada de conhecer a si mesma, assim? Como que foi para você perceber esses ganhos e quais foram, né? Só complementando, né, quando você fala da dor, né, ai, vai doer olhar para mim, vai doer entrar em contato com as minhas sombras e com quem realmente eu sou, sim, mas já tá doendo. Então, pior eu É, dizia, não dá para é ficar, verdade. né? Eu já tô nessa dor, então já que eu tô aqui, eu vou me vou, né? Igual quando a gente está apaixonado, eu vou me jogar de cabeça e vamos lá. E por isso que eu falo, né? Que realmente é preciso coragem, mas que depois vale a pena, porque os benefícios, né? Tudo que hoje eu venho colhendo dessa entrega a mim mesma, não tem, assim, nada que pague, assim, é um caminho sem volta. Não adianta querer voltar, que não tem jeito, que é bom demais seguir em frente. E aí a gente não para, né? Porque a gente fala, nossa, quem já não ouviu aquela frase? Ah, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, lá no passado, quando aquilo aconteceu, enfim. Ou quanto mais velho o vinho, melhor, né? E é exatamente isso, mas tudo é maturidade. E como que a gente ganha maturidade? Quando a gente começa a lidar com a gente mesmo, né? Quem eu sou, da onde eu venho. E é um caminho que a gente tem que voltar lá atrás e começar na raiz da nossa origem, né? O quem sou eu é a partir do momento em que minha mãe me tem no ventre, durante a gestação dela, a minha relação ali com ela, depois do meu nascimento e todo esse meu processo de desenvolvimento. Então, tudo isso é importante. E a gente, e muitas poucas pessoas, né? Por exemplo, a gente chega até a infância de alguma coisa que aconteceu, aí a gente fica com aquela memória de uma infância, né, triste ou que não foi legal, e aí a gente se bloqueia ali. E aí, para o resto, né, que foi o antes, a gente não quer olhar. Se a gente soubesse quanto é importante isso, porque ali é onde está todo o que eu digo, né? Todo o desfecho do emaranhado, né? Aquela pontinha do novelo que a gente fica procurando, 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 mas aí a gente vai lá, puxa e solta, né? E vem muita coisa boa para a gente olhar e começar a valorizar, né? O ser humano que nós somos feitos de amor. A gente não houve outra concepção além dessa se não fosse através do amor, né? Do desejo, da, da, da dessa intensidade que é, né? Quando duas pessoas escolhem estar juntos. Então, a gente conseguir olhar nosso pai para nossa a mãe a partir desse momento e vir puxando a nossa história é gratificante. E eu jamais imaginei que seria dessa forma. E para isso eu tive que estudar, para isso eu tive que conhecer, eu tive que ser muito curiosa, eu tive que buscar, porque essas coisas assim chegam para gente a todo tempo, né? E o meu trabalho hoje muitas vezes me falavam, vai lá, né? Faz constelação. E eu dizia, não, imagina, Sasha, não é para mim, que isso? Então você percebe que a vida está todo tempo te dando, né, sinais, né? E você faz escolhas. E muitas vezes eu escolhi não olhar para isso. Só que no nascimento da minha filha, não teve jeito. Né? E aí vem essa pergunta forte que você me fez, né? Quem sou eu? E o quem sou eu vem através desse renascimento, né? De nascer, de nascer como mulher, como mãe, como ser humano de novo, que é quando você, através dessa maternidade, consegue se lembrar da sua maternidade, como foi a sua gestação, como foi a sua história de vida. E aí, paralelamente a ela,
eu fui olhando para a Patrícia que eu não queria olhar antes, né? Porque talvez não era legal, trazia certos desconfortos, como você disse, né? Trazia uma certa dor. Mas aquele momento ali foi um momento que o convite veio e por amor a ela e a minha mãe, né? Porque foram as duas ali naquele momento que me chamaram assim para aquele canto de sala, me deram um puxão de orelha e me disseram, olha, se não for agora, né, nunca mais, né? Porque é quando a água bateu, sabe, aqui e dali realmente não passava. Então realmente, assim, muitas fichas caíram para mim. E foi quando eu escolhi é, que eu sou responsável 100% das minhas escolhas, porque a gente fica muito, né, a opinião do outro, o que o outro tem para nos dizer, é o outro que sabe, a gente nunca sabe o suficiente, a gente nunca é boa o suficiente, né? Então, quando eu percebi que, na verdade, já que é para errar, já que é para tomar essa culpa de mãe, né, que a gente já nasce com ela, então eu vou fazer por mim mesma, porque eu estava fazendo o que os outros estavam me falando para fazer e estava dando errado, então peraí, deixa eu assumir, né? Deixa eu ser o piloto dessa aeronave aqui, porque agora quem comanda isso aqui sou eu. E eu acho que essa é a chave de virada, Dai. É quando a gente assume realmente o nosso lugar. E assim, você falou uma coisa muito fundamental mesmo, né? Quando a gente começa nesse processo de se autoconhecer, quando a gente tem essa coragem, né, de dar esse primeiro passo, né, de começar a identificar quais são realmente as nossas forças, nossas fraquezas, o porquê de determinados comportamentos e começar a olhar para a história lá atrás, as peças, o quebra-cabeça começa a se encaixar. Porque muitas das vezes a gente carrega, né, crenças que nos limitam, situações mesmo de bloqueio, de situações que vêm lá de trás, né? E que a gente precisa olhar para esse cenário para que a gente consiga ressignificar e perdoar. Porque senão a gente fica num processo pela metade, né? Porque a gente acredita que é só eu comigo mesma. E eu comigo mesma não existe, porque existe um pai, uma mãe e uma história, né? Para que eu esteja aqui. Então, para eu me curar por completo, eu preciso curar olhando para a minha história, né? Porque existe uma história, existem comportamentos lá de trás, situações lá de trás que me formam quem eu sou hoje, né? Refletem nos meus comportamentos, na forma como eu penso, na forma como eu ajo, nas minhas inseguranças, nos meus medos. Então a gente precisa, quando começa esse processo, esse ato de coragem de se olhar para si, olhar não só para dentro, mas olhar para a história também, porque faz parte realmente desse processo, né? Às vezes assim, a gente tem medo, né, de olhar para tudo isso e falar, nossa, eu vou mexer no que está quieto. Não, deixa para lá. E esse deixa para lá vai uma vida inteira vivendo mais ou menos, né? Sempre angustiado, com ansiedade, repetindo padrões que você não precisaria repetir, né? Sendo que você poderia quebrar ali naquele ciclo mesmo e fazer você a sua nova história, né? Para não repetir com os nossos filhos, né? Como você falou, a maternidade, ela vem muito para nos ensinar e para nos despertar, principalmente para cada vez sermos melhores, para exemplo para os nossos filhos e para que a vida deles também seja num formato diferente, né? Para que a gente não repita algumas coisas que não foram tão legais para nós. Mas para isso a gente precisa olhar para a nossa história, encarar ela de frente e respeitar, honrando mesmo, né? Por mais difícil que tenha sido ou não, a gente precisa ter esse olhar, né? E você mesmo faz esse trabalho de constelação familiar, né? Eu já participei e assim foi fundamental também. E muitas das vezes a gente acha que esse processo do autoconhecimento, ele é só olhar internamente ali e pronto. Mas existem ferramentas que nos auxiliam também nesse processo, né? Uma delas é a constelação familiar, que foi assim, um divisor de águas muito grande na minha vida, principalmente no meu relacionamento com a minha filha, assim, e com a minha mãe. Não está mais em vida, mas com a minha mãe também. Então, assim, esse processo realmente é muito necessário, assim, né? E eu vejo como ganho também, né, quando a gente está nesse processo, quando a gente começa a olhar para a nossa história com mais carinho, com mais respeito, a gente começa a ressignificar, perdoar, a ter uma vida com mais leveza,
Vai trazendo também autoconfiança, vai melhorando a nossa autoestima, a gente vai tendo amor próprio, né? Que muitas vezes fica abalado, fica de lado, porque a gente quer só fazer pelo outro e deixa de fazer por si mesmo. Então são muitos ganhos, né, que a gente tem. Ressignificar também as crenças que nos limitam, né? E a gente só consegue entrar nesse processo com esses ganhos quando a gente realmente entra nesse processo do autoconhecimento, né, Paty? É fundamental, né? Porque sem a gente não consegue, né? Eu diria que a gente, quando eu falo assim, né, conhecimento, autoconhecimento é liberdade, é porque a gente deixa de ser refém, né, de si mesma e dos outros. Então a gente sai desse lugar de vítima, ó céus, né, só comigo, e fica naquele, né, isso só acontece comigo porque eu sou assim, tenho o dedo podre. Não, ninguém tem o dedo podre, né? A gente está repetindo uma situação, o que eu aprendi ainda que eu tenho que passar por isso de novo. Então, enquanto a gente não aprende, a gente repete. E quando a gente vai percebendo, né? E aí a gente diz, o Bert Hellinger diz sempre, né? O essencial é simples. Enquanto a gente não toma consciência, enquanto as fichas não caem, a gente fica ali, né? Dando voltas e voltas e voltas, Patinando. tentando achar uma saída. Então eu digo assim que realmente eu deixei de ser refém. Refém do que pensavam de mim, do que os outros tinham para dizer, ou até mesmo assim, refém de achar que o outro sabia mais do que eu. Não, peraí, se né, ele sabe, eu também posso saber. E aí eu me joguei nos livros por curiosidade, leio um pouco de tudo, e obviamente que a gente tem que escolher uma coisa, né, que a gente se torne especialista e realmente se apaixone, como foi o meu trabalho. Mas o que eu digo, assim, é que se permitam. Autoconhecimento é esse autocuidado, essa autoaceitação de quem você é, de quem essa mulher que existe dentro de você, essa potência, esse ser único, né? E para os homens a mesma coisa. Então, esse autoconhecimento, ele nasce primeiro dessa necessidade de a gente se acolher, de a gente olhar para a gente e dizer assim, peraí, o que a Patrícia está precisando agora que eu ainda não dei para ela, né? E que a gente está buscando lá no outro, né? Que a gente entra geralmente, né? Muitas vezes acontece isso no relacionamento. A gente vai para o relacionamento e fica esperando aquela validação do companheiro que nunca vem. Ou aquele, né? Enfim, e aí a gente está sempre refém daquele relacionamento, ou mesmo no trabalho. Então, assim, é libertador, porque a partir do momento que você sabe o que você quer, quem você é, e ninguém te para, ninguém te segura. Então, porque você ganha muita autoconfiança. Porque não é qualquer. Né, por exemplo, eu vou te vender uma coisa agora. Eu tenho que conhecer esse produto, eu tenho que saber o que é isso que eu vou te vender. E a mesma coisa eu. Para mim falar de mim para você, para mim me vender, né, eu preciso me conhecer. E aí eu te digo mais, Dai, a maioria das vezes na minha jornada, né, que eu realizo, a gente faz vários encontros e quando chega no momento de que é esse, né, olhar para dentro, olhar para mim, como as pessoas patinam. É uma das partes mais desafiadoras desse processo, porque Tem ninguém quer. dificuldade de dizer. Eu acho que são Como é duas questões quando entra. Quando entra nessa parte, né, principalmente para você se apresentar quem você é, eu vejo uma dificuldade realmente muito grande, assim. Eu já tive essa dificuldade também, né, porque você tende a dizer o que você tem, né, e não quem você é, né. E quem você é, né, olhar, eu sou uma pessoa que gosta de viajar, brincalhona, sou uma pessoa feliz, alegre. A gente tem essa dificuldade de se enxergar, né? Mas se enxergar nessa essência, nessa verdade, dentro do que você é e não do que você conquistou ao longo da sua vida, né? E nessa hora, quando você faz essa pergunta, é muito profunda, né? E aí você para, nossa, realmente, quem eu sou? Né? Do que eu gosto? O que me faz feliz? O que me move? Né? Por que eu sou essa pessoa, né? E aí você, é o que você falou, né? Você para e pensa, eu realmente tenho dificuldade de me identificar. E quando você chega nesse momento que você não sabe dizer quem você é um momento que você precisa pausar mesmo,
Porque você precisa olhar de verdade quais são as qualidades que você tem, quais são os pontos de melhoria, o que você gosta mesmo de fazer e você não faz tempo. Por que você tem tanto medo, assim, né, de ter determinadas atitudes, esperando se o outro vai te aprovar ou não? Porque quando a gente não tem esse entendimento de quem somos, a gente está sempre esperando a aprovação do outro para fazer algo, né? E aí se limita, deixa de fazer muitas coisas com medo mesmo, porque perde a confiança em si mesmo, porque não se conhece. Né? Não está no comando da própria vida, né? Está sempre deixando o outro te controlar. Por medo, por insegurança, por medo de não ser aceita, né? Com medo do julgamento. Mas quando você consegue perceber quem você é, a sua potência, né? Você até trouxe isso, é realmente o que você falou, ninguém te segura. Pode vir julgamentos, podem vir críticas, pode vir o que for, mas você está ali confiante, você sabe quem você é, você não precisa de aprovação de ninguém, né? Você não precisa de ninguém, na verdade, né? Nesse momento você entende que você é a única responsável pelas suas escolhas e que as suas escolhas, elas precisam ser conscientes, né? E para que seja consciente, você precisa saber o que você quer, né? Porque quando você não sabe, qualquer caminho serve, né? E o outro decide por você. E aí vai te frustrando, vai te deixando apagada, você vai ficando ali limitada, né? Então esse processo do autoconhecimento, ele é muito, assim, fundamental. Eu falo assim, quando eu me olho lá atrás, né, 3 anos atrás e me vejo hoje, algumas pessoas falam, nossa, você está tão diferente. Até um dia eu com meu pai no carro, e eu era uma pessoa muito agitada, né? Estava sempre querendo fazer alguma coisa, que tinha que estar em movimento. E hoje eu sou uma pessoa muito mais assim serena, eu tenho um ritmo mais tranquilo, e isso me faz muito bem, né? Comecei a meditar e eu tenho assim, eu gosto muito de estar em ação, mas hoje é um ritmo diferente. Aí meu pai fez um comentário, né? Ai, você está tão diferente, eu gostava quando você era acelerada. E aí aquilo me fez pensar, nossa, né? Olha a percepção do outro, né? E aí você imagina, se eu não me conhecesse, se eu não entendesse que esse processo para mim foi muito importante e eu floresci muito, né, nessa minha jornada de autoconhecimento, isso me abalaria, porque daria a impressão de que ele não está satisfeito com o meu comportamento, aquilo incomoda, né? E aquele medo de ser rejeitada, porque eu sofri por um período com esse pensamento, né, de fazer para agradar com medo de ser rejeitada. Aquilo dali poderia ter me trago algum gatilho e naquela hora não me trouxe. Me trouxe um alívio ouvir dele aquilo. Porque eu olhei, nossa, que bom, então eu mudei. Essa era a minha ideia, né, de olhar para mim e mudar. Eu não preciso estar ocupada o tempo inteiro e nem agitada, né? Então Olha isso que foi muito bom. se você estivesse esperando uma validação do seu pai, um elogio, um nossa, uau, você mudou, que bom, né? E foi na verdade ou não, né? Como você recebeu. Se você tivesse naquela criança, né? Que eu preciso que você me olhe, me veja e me ame, e aí ele não te deu, né? Aquilo que você esperava, o que acontece? Você ativar esse gatilho, como você mesmo mencionou, e olha você caindo no sofrimento de novo, né? Ele não me ama, ele não me aceita, eu não sou, entende? E aí, de novo, a gente fica refém, né? E aí é onde eu falo do famoso refém, que algumas pessoas falam, chamam de vitimismo, mas é refém mesmo dessa nossa necessidade, que a gente tem, é do ser humano, mas o que a gente precisa é aprender a lidar com elas. E hoje as informações, elas estão aí, para a gente aprender, e é possível, né? E quando a gente tem esse olhar para nós mesmos, em relação ao que o outro espera de nós, e até o que eu mesmo posso oferecer para o outro, isso ajuda a gente a construir uma relação mais saudável, né? Vai desde com a nossa família, com os nossos amigos, e qualquer relação mesmo aqui, né, entre eu e você, de trabalho, de parceira, que seja, mas é muito gratificante. Então, assim, é um convite, de verdade. Eu acho que o nosso encontro hoje, mais do que a gente falar de autoconhecimento, é a gente convidar realmente quem está nos assistindo, quem ainda vai nos assistir, que, que dá, né, assim, respira, né? E se proporciona esse tempo de qualidade para você mesmo. O que hoje eu posso fazer por mim, para melhorar, para mim,
para me tornar uma pessoa mais feliz. E a gente está ouvindo muito essa coisa, né? Nova era, tendência, planeta de transformação e blá. Mas a gente está passando de um. E é verdade, né? Queira ou não, quem não quer aceitar, a gente está deixando de se preocupar em ter, né? Ter o carro, ter uma carreira, ter uma família, ter amigos, ter uma vida uau, né? Para ser uma pessoa mais presente, ser uma pessoa mais amável, ser uma pessoa mais contribuição, mais amigável, mais gentil, mais amorosa. Então, assim, por isso que o ser, ele vem com essa importância, porque fala sobre nós, fala sobre você, sobre a Dai, sobre cada um de nós. Então, por isso que hoje o que a gente está vivendo é muito importante, porque é sobre essa relação que a gente precisa estabelecer com a gente mesmo, e que a gente não estava, né? A gente estava muito, né, vendo lá Desconectado de fora. nós mesmos, né? Então, o quanto a gente precisa realmente é voltar para dentro, se conectar com a gente, para a gente poder também estar se conectado com o divino, com o nosso Pai, enfim, com a nossa essência, com os nossos, e reconstruir nossos valores. Então, a gente está muito nisso, né? Reconstrução de valores. E é super importante, e é válido esse convite. Então, assim, eu acredito que quem aceitar esse convite, olha, me manda um recado depois, porque eu quero ouvir o que você tem para nos falar, né, Dai? Porque é bom Com demais, certeza. né? Eu acho que vale muito a pena. E eu Até vejo quem a sua pra... transformação, né? Todos, e eu falo assim, mando mensagem nos bastidores, falo, olha, porque você vê que alguma coisa está acontecendo aí, né? A gente sente, mais do que ver nos seus stories, nos seus posts, é a gente conseguir sentir a energia que você está nos transmitindo. E é isso que vale também, né? Hoje nos posts no Instagram. Porque textos, né, né, enfim, conteúdos, qualquer um pode dar, mas realmente o que a pessoa está vivendo, e eu acho que isso você está trazendo de uma maneira fantástica. Então, assim, parabéns. Eu consigo Ai, sentir gratidão. muito do seu processo, né, de crescimento, desenvolvimento, se colocar aqui, de compartilhar, né, a tua história com a gente e inspirar tantas outras mulheres. Ai, fico muito feliz de saber, porque assim, é uma coisa que eu coloquei no meu coração, né, que o meu perfil, ele não é quantidade de seguidores, sabe? Mas são pessoas transformadas pela minha verdade, pela minha essência, pela minha história, sabe? Porque eu vejo que a gente precisa ser rede de apoio umas com as outras, né? E que a nossa jornada, né, o nosso processo de evolução possa contribuir e incentivar aquela outra mulher para também se permitir. Porque quando a gente faz o que nós estamos fazendo aqui agora, é um ato de coragem e de vulnerabilidade, né? Porque a gente está expondo a nossa vida, né? O nosso processo que a gente passou para chegar, né? Nesse caminho que a gente está agora. Ainda tem um caminho longo para trilhar, nós sabemos disso. O autoconhecimento, ele não acaba nunca. E cada vez mais que a gente se conhece, cada vez mais que a gente busca conhecimento, é uma sede, né, de sempre mais, né, como você falou. A gente só precisa, em algum momento, direcionar a energia e canalizar para determinado ponto, para que a gente também não se perca com tantas informações disponíveis que tem por aí, né? E para que, de fato, assim, a gente consiga seguir o nosso propósito de vida, né? Com muita, assim, muita consciência, com muita gratidão e com muito amor, né? E até dentro do que você falou, assim, os passos, né? Quais são os passos para a gente entrar nesse caminho do autoconhecimento, né? Um dos principais é a permissão, né, Paty? Eu acredito que para você entrar nesse processo do autoconhecimento, você precisa se permitir, né? E se permitir de verdade, né? Sem medo. Assim, de cabeça, de forma muito profunda, né? O que você acha, assim, Paty? Quais são, assim, esses passos fundamentais para quem está começando essa jornada de autoconhecimento? Eu vou até aproveitar essa pergunta que você me fez e trazer uma outra pergunta que me fizeram à tarde, né? Uma colega mandou uma mensagem e disse assim, nossa, estou fazendo tanto curso, sabe? Estudando também, me dedicando, fazendo várias coisas, buscando me conhecer. E aí vem aquela pergunta-chave, né? Como anda a relação tua com você mesmo, né? Como que você está se relacionando com você? Me fala de você.
E aí é onde, de novo, a pessoa trava. Porque falar de mim é difícil. Eu não estou olhando para mim. Eu estou buscando nos cursos, talvez aquela varinha mágica, sabe? Que às vezes as pessoas te veem dizendo, não, aqui está a solução dos seus problemas. E não. Não, infelizmente, não é por aí. Porque se você fizer um curso e você não colocar em prática, você não vai aprender. Nada vai adiantar. Então é isso. Falei A sobre gente isso não hoje à pode tarde também. a gente não pode ficar na teoria, né? Porque na teoria a gente já está, né? Que é o que nos contaram, as histórias que contaram pra gente, as crenças que a gente vem trazendo da nossa história. O que a gente precisa agora é olhar e ver o que deu certo e o que não deu. E o que eu posso fazer de melhor. Então, o primeiro passo, né, como você falou, é o se permitir. É o se permitir realmente olhar para o que está doendo de verdade e parar de colocar debaixo do tapete, porque não vai funcionar, né? A gente vai colocando embaixo do tapete, colocando debaixo do tapete, daqui a pouco vira uma doença, vira uma depressão. O que a gente pode fazer para evitar esse quadro psicossomático, né? Que é quando a gente vai acumulando as nossas Somatiza, né? É. em, em dores, né? É exatamente isso. É a gente começar a entender quando eu estou com dor de cabeça, o que meu corpo está querendo me dizer? O meu coração palpita, uma ansiedade, uma angústia. O que isso está querendo me dizer? É começar a conversar, né, com a gente, consigo mesmo. E depois, olha, é importante? E eu vou falar. Não existe maneira de se autoconhecer sem olhar para nossa criança. Se você não olhar para sua criança, se você não entender quem era a Patrícia lá de pequena, a mini Patrícia, sabe? Aquela Patrícia que foi para a escola, que brincou, como que foi a infância dela, e vim montando, sabe, esse quadro. Então, assim, é exatamente isso que eu fiz, assim, e sugiro que você faça. Pegue fotos e vai montando a sua história. Vai montando de novo, sabe? E vai colocando palavras, né? De que agora eu sei fazer diferente. Naquela época eu me comportei assim. Naquela época eu fiquei triste quando me disseram que eu não era tão inteligente ou que eu não sabia fazer certa coisa. Mas hoje eu sei, né? Porque hoje eu cresci, hoje eu sou uma mulher adulta. Então, assim, e é isso que a gente precisa ir fazendo. É ir montando esse quebra-cabeça e dando novos nomes àquilo que não tá legal dentro da gente, sabe? Que precisa desse olhar, que precisa ser revalidado e que naquele momento não foi. E aí quando a gente fala assim, mas não foi porque pelo meu pai, pela minha mãe, não, não tem nada a ver com pai e mãe. Agora é eu e você aqui, é eu e a minha criança. E eu, adulta, Patrícia, eu dou conta de fazer isso. Eu tenho maturidade suficiente, eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, eu tenho amor próprio, sabe? Então, e é isso que a gente precisa vir trazendo. Primeiro a responsabilidade, depois a gente conversa com os nossos pais, né? E aí também se acerta com eles. Mas é uma coisa de cada vez. Mas acho que a gente tem que começar pela gente e não pelo outro, né? Querendo encontrar culpados de que eu sou assim porque fizeram isso comigo. E uma das coisas que chega muito para mim durante as nossas vivências que a gente realiza, né, que eu realizo, é que o que aconteceu com você não define a pessoa que você é hoje. Né? Você é o que você escolheu ser. E não aquele abuso sexual, ou aquele bullying, ou aquele maus tratos, ou aquela situação de um pai que batia numa mãe, não. A gente tem que aprender a separar as coisas, né? E começar a se colocar no nosso lugar de que aqui eu posso fazer diferente e olhar para tudo isso de uma outra forma. E aí essa forma é você que escolhe, né? Não é ninguém que vai fazer ela por você. Então, assim, que história hoje você escolhe contar para você mesma, aí é você quem realmente tem todo esse poder, né? Essa autonomia, essa autoridade para fazer.
É verdade, assim, o autoconhecimento, ele é um processo muito solitário mesmo, né? E precisa ser, né? Como você falou mesmo, é nós conosco mesmo, né? Porque por mais que a gente monte o quebra-cabeça de toda a nossa história, de quem passou, nossos pais, nossa família, as pessoas que passaram pelo nosso caminho, nós temos que trazer a responsabilidade, né, das escolhas que fizemos. E não quer dizer que fizemos escolhas que não podemos mudar, né? Sempre é tempo de mudar, né? E o processo do autoconhecimento, ele vem justamente para te auxiliar nessas decisões. Porque você vai ganhando força de quem você é e não do que fizeram com você, né? E sim o que você escolhe ser, né? Se tornar, mudar, ressignificar, se perdoar, perdoar, né? E esse passo, né, como você está dizendo, vem primeiro de se permitir e de trazer a responsabilidade das escolhas e aceitar, né, novas oportunidades, experimentar novas experiências, né? Estar aberto mesmo para o novo, sem medo, com esse ato de coragem mesmo, de experimentar fazer as coisas que você gosta de fazer e não fazia, né? Experimente, né? Experimente fazer coisas que você sempre quis fazer e sempre deixou de fazer com medo, né? Bebezinha? Oh, coisa fofa! Tudo bem? Princesa! Lindeza! Que delícia, né? Melhor coisa, né? A melhor coisa da vida. A minha tá em São Paulo. Ai, coraçãozinho até apertou. E eu acho que né? esse é um caminho, né? Oi? Daqui a pouco vocês estão juntos. É, breve. Tá com o pai. E dentro, né, desses passos, né, o desacelerar também é muito fundamental, né? A gente está num ritmo sempre muito frenético, né? E talvez criar aí maneiras, que seja através da meditação, ouvindo uma música, ou caminhando na praia, ou na natureza, para trazer essa conexão mais profunda, né? Onde você de fato se desconecte dessa agitação, dessa loucura, dessa quantidade de informações que a gente tem o tempo inteiro, que influencia, né? Na nossa forma de agir, de pensar, de sentir. E de fato mesmo, estar nesse momento você com você mesmo, se observar de fora, né? E a gente só consegue ter esse momento de se olhar de fora quando a gente faz uma pausa, quando a gente sai daquele ambiente, né? De energias, de coisas realmente que venham interferir, né? Um dos passos também é a gente aprender a dizer não das coisas que a gente não quer mais, né? É um processo que dói, que é difícil, também necessário, né? Então, assim, e uma das coisas assim, que eu percebo que para mim foi muito importante foi desenvolver a escrita, sabe? No momento que eu precisava ali estar comigo mesma, o escrever me trazia muita tranquilidade e me trazia muita verdade, né? Porque é a hora que eu conseguia me expressar sem ninguém me julgando, sem medo, era um momento meu ali, né? E quando você coloca para fora através da escrita, é uma forma também terapêutica de você já se curar ali, né? E para repensar e pensar sobre o que você tem feito da sua vida e quais as escolhas, né? Porque é um momento seu com você mesma, né? Então, acho que, e através dessa escrita, você pode começar a escrever as coisas que você gosta, as coisas que você gostaria de fazer, coisas que te fazem feliz, quais são suas forças, suas fraquezas, quais são as habilidades que você gostaria de desenvolver, e realmente ir nessa jornada de cada vez mais se permitir um passo, é um passinho de cada vez mesmo, né? É um processo lento, mas necessário e que aos poucos a gente vai conseguindo, né? E vai trazendo isso como algo que faz parte do seu dia a dia até chegar no momento que você já é uma nova pessoa sem perceber e as pessoas precisam te conhecer de novo, porque você se permitiu, na verdade, ser quem você é, né? Tirou as máscaras, tirou ali a pessoa ideal que eles esperam de você e vive a sua verdade, né? Isso te traz uma leveza, você tira um peso enorme das costas e nada te abala, nada te segura, porque você passa realmente a ser uma pessoa que se ama, que se respeita, que se valoriza. Isso vai melhorando todo o entorno, né? Funciona tanto na questão profissional, na questão da sua maternidade, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos interpessoais. Ó, a tia Ruth está dizendo, esse processo às vezes é doloroso. Nossa, como é, tia? É bem doloroso, mas necessário, né? Às vezes a dor vem para nos chacoalhar e fazer a gente querer fazer algo, né? Porque às vezes sem a dor a gente não consegue dar o primeiro passo, né?
Exatamente, mas não precisa ser pela dor. Olha só que novidade. Que coisa boa saber que não precisa ser pela dor. Como assim não precisa ser pela dor? E aí eu vou aproveitar o que a Dark falou, que eu acho que é muito legal a gente reforçar isso, né? Ela falou assim, o caminho do autoconhecimento é solitário. Também não precisa ser. E aí vem a importância do trabalho né, que você faz, que é de ter um coach, que é ter uma parceira, que é ter um parceiro de responsabilidade, que é ter uma pessoa que te pegue ali na mão e faça esse caminho com você. O processo, né, de absorver, de aprender, de entender o que está acontecendo é seu. E quando a gente fala processo, ele pode durar 2, 3, 4 meses, um ano, não importa. Mas o legal é você respeitar o seu tempo de aprendizado. O outro é que é muito importante você ter uma pessoa, porque vão haver momentos que você quer conversar, que você quer entender o que está acontecendo com você dentro do seu processo, que às vezes vai doer, e aí é aquela pessoa que vai te dar colo, vai te dar um abraço, vai te dar uma palavra amiga, vai te guiar. Sabe aquela pessoa que a gente precisa dar as mãos? É exatamente esse trabalho, né, que a gente tem que a gente tem que permitir que o outro também faça pela gente, que é o de saber pedir ajuda, é o saber que eu não preciso estar sozinha, né? Eu posso estar com alguém. E que esse alguém seja compatível com você. Então, até mesmo, né, nesse momento, é legal a gente saber escolher quem que vai estar ali com a gente. Então, eu acho muito importante a gente não fazer esse caminho sozinho. Eu não fiz, sou imensamente grata pelas palavras que né, pelas pessoas que eu conheci e eu digo que são anjos, né? E, e na verdade, quando a gente faz também esse caminho, a gente escolhe a gente fazer esse caminho de maneira só, é onde está a dor. É isso que eu queria dizer para vocês. É onde a gente sofre. É onde a gente encontra essa dor aí que a gente fala que esse caminho é doloroso, que esse processo não é fácil. Que quando a gente pensa que a gente consegue fazer sozinho, a gente não consegue. Porque a gente não nasceu sozinho, a gente precisou de alguém para nos dar a vida. E para passar por esse processo, a gente também tem que conhecer. E aí vem a nossa vulnerabilidade, né? De reconhecer que eu não sou a Mulher Maravilha que eu achei que eu era quando minha filha nasceu e que eu ia dar conta de tudo sozinha. E reconhecer isso, para mim, foi muito difícil, porque não me ensinaram assim. Eu aprendi que eu tinha que dar conta, né? Que eu tinha que fazer tudo por mim mesma e que vamos que vamos. E naquele momento, eu tive que aprender a pedir ajuda. E foi uma das coisas mais sábias que o autoconhecimento me trouxe, né? Que a gente precisa saber o nosso limite e até onde a gente consegue ir. E se nesse momento que ficou doloroso, que tá doendo, que a gente não tá dando conta, esse é o momento que eu vou ligar para você, né, minha amiga? E vou te pedir ajuda. E vou pedir para você me pegar na minha mão e fazer esse caminho comigo. E aí eu queria compartilhar com vocês uma história, né, que aconteceu recentemente, que minha filha está passando por um desafio, por um processo, né, o processo dela, de desenvolvimento, está sendo difícil. E aí eu estava perguntando para ela, como que você está se sentindo? Como que está sendo para você? E ela falou assim, eu sinto medo. E eu falo assim, como é que é esse medo? E ela me contando. E aí eu falei para ela, e aí eu falei para ela assim, você sabe que eu também sinto medo às vezes? E às vezes isso também acontece com a mamãe. E é normal. Mas sabe o que a mãe faz quando a mamãe se sente assim? A mamãe pede ajuda, o papai. Então você também pode pedir ajuda para a mamãe ou papai se você quiser. Você não precisa passar por isso sozinho. E aí, por exemplo, se você quiser, eu te dou a mão e a gente entra junto, né, na escolinha para você não entrar sozinha, para você não sentir esse medo. E é incrível, né? Como isso faz a diferença, né? É o saber que eu não tô sozinha. Eu sei que eu dou conta, né? Eu, falando para ela, você consegue, você dá conta, mas eu tô aqui se você precisar. E se isso para uma criança tá fazendo diferença, imagina pra gente adulto. Só que a gente, né? Só que nós adultos, a gente como a gente adulta, a gente não se permite, né? Esse lugar
onde a gente pede ajuda, onde a gente aceita, onde a gente é colocado literalmente num colo e recebe um ombro amigo, porque o nosso orgulho, o nosso ego não nos permitem. Mas o bom é que a criança não tem ainda, né, esse problema do ego. Eles mal imaginam o que seja ego. Então eles vão pedir ajuda, vão chorar, vão se jogar no chão, vão chamar a atenção de alguma forma para nos dizer, olha para mim, eu preciso de você. Então acho que com nós adultos acontece a mesma coisa, mas a gente acaba se escondendo atrás das nossas máscaras, de certas sombras, e a gente acaba tentando camuflar tudo isso que acontece com a gente. Então é isso, né? Eu acho que através do seu trabalho, do meu, a gente se coloca aqui à disposição para vocês também passarem por esse processo de autoconhecimento com mais leveza, conquistarem a sua liberdade, deixarem de ser refém. E eu quero até deixar um livro aqui de recomendação, não sei se você conhece, Claro. a Qual que é? A mamãe? Coach. Ah, que linda! Não conheci esse livro. Muito, muito legal. Depois eu vou te passar aqui. Ah, vou anotar e depois vamos colocar os stories aí para divulgar para as mamães, né? Muito interessante saber que tem essa leitura, não conhecia. E aí ele diz, né, Mas que uma das que um dos maiores conselhos que ele dá, né, nesse livro é ouça o que seu filho diz e faça o querer ouvir. Crie uma criança feliz com uma atitude confiante. E eu acho que isso serve para nós também, né, adultos. Então, para que a gente aprenda a ouvir a nossa criança interior, que a gente possa se tornar cada vez mais confiante dos nossos desejos, dos nossos sonhos, do nosso querer, né? E que a gente aprenda a se ouvir. Então, eu acho que é essas minhas dicas aí que eu deixo aí para vocês no nosso encontro de hoje sobre autoconhecimento. que mensagem linda, assim, enche meu coração mesmo. É sempre muito rico estar com você, com a tua jornada, com a tua sabedoria. E não poderia ser diferente hoje. E assim, a gente está chegando ao final da nossa live também. Mas é importante a gente entender por que autoconhecimento é liberdade, né? É liberdade por você conseguir fazer as suas escolhas, você sair de uma prisão de não ser quem você é, como você mesmo falou, tirar as máscaras, viver a sua verdade, a sua essência, e entender que o processo ele é seu e que sim, você pode ter ajuda no seu caminhar dentro do que fizer sentido para você, né? E não tenha vergonha, né? Esse processo, ele é longo, né? E passar por esse processo longo sozinha vai doer ainda mais. Então não tenha medo, né? Seja mesmo essa criança sem tantos julgamentos, sem pensar no que o outro vai dizer. E sim, siga sempre o seu coração, né? Quando a gente segue o coração, não tem erro, né? O amor por nós mesmos e pelo outro faz que o nosso caminhar fique muito mais leve e a gente não tenha tanto medo como a gente tem, né? Acreditar em si e no outro deixa o processo mais leve, né? E esse momento de permissão ele é necessário para que o autoconhecimento aconteça e você tenha liberdade de escolhas para sua vida e liberdade em qualquer área da sua vida, né? De relacionamentos, família, emprego, empreender. E eu quero te agradecer imensamente por esse momento, por você estar aqui de novo, se disponibilizando, trazendo tanta coisa interessante para nós, tanto amor, tanta verdade. As mamães que nos assistiram e quem não assistiu vai estar salvo no IGTV. Quero agradecer minha tia que está sempre me apoiando aqui também, ó. Não estou sozinha, está sempre nas lives, sempre contribuindo, sempre estando presente. Gratidão também. E um beijo no coração de todos. Fica super à vontade para se despedir também, Pati. E mais uma vez, muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço por você ser essa mulher maravilhosa. Siga no seu propósito, não desista dos seus sonhos, porque você inspira, assim como você me inspirou, tenho certeza que você inspira outras mulheres. E é muito lindo o que você está fazendo, de verdade. E eu quero que você realmente possa imaginar o quanto isso é importante. Então, eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui hoje com você. Gratidão por quem nos assistiu, por quem ainda vai nos assistir. E realmente definir autoconhecimento é muito complexo, né? É muito
Com certeza vai mais de uma life aí, até porque autoconhecimento para mim talvez seja diferente da sua percepção, da sua visão, do seu sentir em relação ao autoconhecimento, mas a verdade é que ele é importante para todos nós, né? Então, de novo, né, lembrando que o autoconhecimento ele é uma aventura bem particular de cada uma de nós, mas busca esse Peter Pan aí dentro de você e vai se aventurar, porque a vida vai ter muito mais sentido, muito mais gosto, muito mais brilho a partir desse momento, né? Eu sou muito grata a todos os benefícios que o autoconhecimento me trouxe e mais ainda, né? O que o autoconhecimento me permitiu alcançar foi conhecer pessoas como você, me colocar aqui nesse lugar hoje de exposição, com coragem, né? Sem medo do julgamento, das críticas, do que vão pensar, do que vão dizer, mas me permitir ser quem eu sou. E é isso. Gratidão, minha amiga. Você sempre me deixa muito emocionada, assim, meu coração tá muito alegre, assim, de saber que dentro de uma proposta mesmo, assim, de verdade, né, que o processo de autoconhecimento também me trouxe. Eu fico muito feliz de ouvir a sua fala, o teu acolher e a tua verdade. Linda. É verdadeiro, é de Gratidão. coração. E sabe de uma coisa, se a gente, né, no nosso trabalho, nosso propósito, nossa busca, se a gente conseguir fazer a diferença em 1%, né, do que é essa totalidade, a gente já está em vantagem, a gente já está ganhando muito com isso, né? Então é o que vale. Verdade. Gratidão. Um beijo no seu coração. Eu que agradeço. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.